Ela é uma artista multifacetada e versátil, com atuação em várias áreas da cultura. Atriz, produtora, pesquisadora e diretora, aos 26 anos é apaixonada pela arte e leva a cultura por onde passa. Ela é Giovana Sassi, minha gente. Tudo bem, Giovana? Tudo bem, Aline, e você? Tudo bem por aqui também. Bom, Giovana, estou muito feliz de te receber aqui nesse espaço. Um prazer te conhecer. E eu já quero começar com uma pergunta assim que vai ter bastante coisa para você responder. Você é uma atriz, produtora, uma artista multifacetada, uma artista versátil, cheia de coisas, tem uma história imensa para contar, mesmo você ainda sendo nova, né? Mas eu quero que você me conta. Como que você entrou nesse mundo das artes? Como que você se tornou essa artista? Fala pra mim, quem é Giovana Sassi? Então, eu sou uma artista que se descobriu aos poucos. Eu nunca sonhei em ser artista. Então, eu entrei no mundo do teatro muito sem querer, com muita pouca pretensão, mas eu acho que sempre tinha uma pulguinha atrás da orelha, assim, de interesse, de querer fazer coisas mais artísticas, sempre fiz coisas com as mãos. Sempre gostei muito de estudar música. E aí esse interesse foi desaguando no teatro. E demorou para eu assumir isso. Mas eu comecei no teatro, eu tinha 9 anos de idade. E só fui assumir mesmo que eu gostava disso lá para os 15, 16. E só fui me chamar de atriz depois de já trabalhando há 3 anos como atriz. Já com quase 20 anos que eu assumi e falei, não, tudo bem, eu sou atriz, é a minha profissão. É o que eu amo e é o que eu faço também como um trabalho. Legal, mas então, de qualquer forma, você começou novinha ali, com 9 anos você já estava nos palcos. Sim, eu comecei assim, a fazer curso com 9 anos. Eu fazia um curso infantil e que a turma fechou, mas aí o professor falou, não, você tem maturidade para ir para a turma dos adultos, com 10 anos de idade. Você tem maturidade para ir para o curso dos adultos, queria que você continuasse fazendo. E aí eu continuei, eu era sempre a mais novinha da turma por muito tempo. O professor, inclusive, às vezes tinha que fazer personagens para mim, porque as peças não eram para crianças. Mas, em paralelo, eu sempre gostava de aprender um instrumento musical novo. Meus pais, de Natal, davam para mim e para o meu irmão sempre um instrumento musical. Eu sempre gostei muito de desenhar, gostava de fazer coisas com as mãos, gostava de fazer engenhocas, assim. Eu lembro quando criança... Teve um momento que eu falei, tô com preguiça de me arrumar para ir para a escola. Aí eu fazia um mecanismo para que a roupa saísse de dentro do armário comigo ainda na cama, assim, só para puxar a roupa. Olha. Então eu ficava brincando com... Eu gostava muito de brincar com as mãos, assim, de fazer trabalhos manuais, de fazer essas... Então eu acho que isso tudo faz parte do trabalho artístico. Eu acho que isso tudo faz parte de uma mente que tem muito prazer, assim, em criar. Legal. Então você é uma pessoa que cria, certo? É. Legal. E me fala uma coisa, você então começou aí como atriz, né? Depois que você gostava de fazer várias coisas artísticas com as mãos, inventar coisas, você entrou no teatro e começou a trabalhar aí como sendo atriz. Como que você entrou nas outras áreas do teatro? Porque você também atua na produção, como que você foi aí se descobrindo nessas outras áreas? Eu acho que tem uma parte que teve um caminho que foi por causa da formação que eu tive, dos professores que eu tive, e teve outro caminho que eu acho que é uma necessidade do artista no Brasil. A parte da formação, eu felizmente fiz parte de um curso que tinha interesse de mostrar pra gente como o teatro funcionava de verdade. Então, não bastava você só decorar o texto e ir lá para aula. Você precisava saber como funcionava tudo, você precisava fazer os adereços, você precisava saber como se portar na coxia. Eu lembro que o professor também viu o que era melhor de cada um. E ele sabia que eu tinha um lado analítico interessante. Então, às vezes, ele me chamava para fazer uma palestra para os outros alunos, para explicar um contexto histórico. Agora, tinha uma outra aluna que era muito boa de produção, então ela era, digamos, a assistente de produção número 1, então ela que encabeçava isso tudo. Então, teve essa parte formativa que me fez entender que o teatro não é só atuar e que não bastava só isso. E, querendo ou não, conforme os alunos iam se interessando, um aluno virava um assistente de direção, ou um aluno ia para a companhia desse professor. Então, a gente começou a fazer um processo formativo que envolvia várias funções do teatro, e não só atuar e não só estar lá como
alunos de atuação. Em paralelo, eu fiz. Quando eu estava decidindo para onde eu ia na universidade, o que eu ia fazer, eu estava decidida a fazer design de produto, que tem tudo a ver com aquilo que eu gostava de fazer, e eu queria fazer 2 faculdades. Eu moro em Niterói, a minha primeira opção era fazer design de produto e fazer, licenciatura em educação artística. Só que esses cursos, um era na Gávea e outro era no Fundão. Eu morando em Niterói, aqui no Rio de Janeiro, essas distâncias são muito longes, assim, uma das outras, tem muito trânsito. Falei, não vai dar certo. O que eu consigo fazer mais próximo? Então, eu mantive a ideia de fazer o design de produto e falei, poxa, tem a Unirio, eu posso fazer teatro lá. Então, eu me inscrevi tanto para fazer cenografia pelo SISU, me inscrevi para fazer, e o THE, eu falei assim, eu acho que o THE é de direção. Eu decidi de última hora fazer, tinha que me preparar, eu falei, o THE é de direção, eu vou me garantir. Eu fiz THE de direção teatral, entrei e gostava que o curso era um pupurri de todos os outros cursos que tinham lá. E então, assim, eu acabei me aproximando muito da direção durante a faculdade por causa disso. E além disso, quando você começa a trabalhar mesmo com teatro, você vê, assim, a não ser que você esteja numa produção muito grande, que depois eu tive a oportunidade de fazer, que é muito bom você só estar lá como atriz, mas essa não é a realidade de todo o teatro. Então, quando eu comecei a trabalhar, a gente via que a gente que precisava buscar por apoio, fazer as divulgações, sair para panfletar na rua, a gente que precisa movimentar para fazer aquilo dar certo. Então, você obrigatoriamente, por causa do trabalho, do como funciona, você acaba tendo que aprender um pouco de produção, um pouco de direção. Teve um dia, por exemplo, que eu estava fazendo uma peça, eu estava como assistente de direção, porque eu já tinha feito aquela peça há muito tempo atrás, e aí teve uma remontagem, o diretor falou, vem fazer assistência comigo, e o operador de luz passou mal. Não tinha quem operasse luz. E agora? E agora? O que faz? Não tem como fazer a peça sem ninguém operando a luz. Quem opera o som não pode operar a luz ao mesmo tempo, as cabines eram separadas. Eu falei, eu opero. Ele falou, você sabe? Eu falei, eu aprendo. Aí eu tinha 30 minutos para aprender e pega e faz. Então é assim que funciona o teatro muitas vezes. Então você é levado a aprender isso tudo. E eu acho que muitas profissões também, né? Você, como jornalista, por exemplo, vai entrevistar alguém, você vai precisar saber também das partes técnicas para fazer esse podcast, vai precisar saber. E quanto mais você sabe das outras áreas, mais você também se torna. Você fica com muito mais autoridade no seu trabalho, né? Você consegue ter muito mais liberdade, você consegue criar muito mais produtos, muito mais. Você tem mais possibilidade de trabalho quando você conhece eles como um todo, né? Não, mas isso que você falou é muito interessante, porque assim, eu percebo que hoje em dia, quando você começa assim a cursar teatro, porque eu também, né, eu também fiz teatro, vai nos cursos técnicos, ou participa de grupos de pessoas que estão se formando e tal, você vê que o pessoal tem muito aquela ideia de que vai trabalhar, já vai entrar num grande musical e lá no musical vai trabalhar tudo, que tá tudo prontinho para você e não tem essa ideia do todo, né? E aí a pessoa acaba se frustrando, porque assim, você acaba um curso, você não é chamado nem para fazer uma audição, né? Então, que já é que seria ali o primeiro passo, né? Você não é chamado nem para esse, você não tem nem aí você vai para um espaço perdido, né? Porque você pensa, não, e agora o que eu vou fazer? Porque eu quero ser atriz, eu quero ser ator. Então, eu vou ter que eu mesma produzir as minhas produções. Mas o que eu faço? Porque, eu não sei, como você disse, eu não sei conduzir a luz, eu não sei fazer o som, aí que começam também as uniões, né, com os amigos. Vou pegar meu amigo, meu amigo é bom nisso, meu amigo é bom naquilo. E isso eu acho interessante. Mas aí eu queria perguntar para você, porque eu percebo que a maioria das pessoas que entra nesse ramo do teatro não chega com essa visão de, eu quero ser um profissional multitarefas, né? Eu quero ser um profissional que tem esse olhar do todo. E como que você acha que essas pessoas, elas podem ser incentivadas a terem isso, né? A pensar assim, já chegar pensando, não, eu quero isso, eu quero aquilo, eu tenho que ter todas essas áreas. Como que você acha que essas pessoas podem ser incentivadas a pensar assim? Cara, essa pergunta é muito boa. Eu acho que você tem que pensar que você precisa querer ser o melhor profissional.
né? Você precisa querer ser melhor do que você ontem e você precisa querer oferecer boas coisas para quem está à sua volta. Não é só para quem te contrata, assim, para quem você convive no trabalho, para quem é seu parceiro, para quem trabalha para você. Isso tudo eu acho que é um desejo que é necessário, assim. E o que acontece? Uma pessoa, quando ela se forma em uma área mais tradicional, como tradicional, né? O teatro está aqui há mais tempo do que muitas outras áreas que a gente chama de tradicional. Mas, assim, a pessoa vai lá e faz uma faculdade de engenharia. Ela não tem necessariamente. Ninguém acha estranho a pessoa não sair sendo contratado como engenheiro. Muitas vezes ele faz outras áreas, ainda mais no início. Ela começa como analista, às vezes trabalha numa área de administração. Ela tem várias outras formas de começar a trabalhar. E eu acredito que toda profissão você aprende trabalhando. Você pode ter a formação, você pode estudar muito, você pode fazer pós-graduações, cursos livres, você pode fazer o que for. Você aprende a trabalhar trabalhando, em qualquer área. E a gente às vezes cria expectativas que não são relacionadas à realidade do trabalho com o teatro. Então é isso, você é psicólogo, hoje a psicologia está em alta. Muita gente pode querer só ser clínico, um psicólogo clínico, mas tem gente que vai para a escola, tem gente que vai para RH, tem gente que vai para várias outras áreas análogas e que tem a ver com com a sua profissão, com aquilo que você estudou. Mas eu não sei por que tem tanta gente que entra no teatro e acha que, assim, eu só vou ser feliz, eu só vou me, assim, Realizar. ficar realizada. Justamente, só vou ficar realizada se eu for atriz. E às vezes fica cada vez mais específico, né? Assim, eu vou ser só atriz de musical da Broadway em São Paulo. Só isso que eu trabalho. Você tem que gostar de trabalhar, a pessoa tem que querer trabalhar, a pessoa tem que gostar de trabalhar. E eu acho que a gente tem que cada vez mais abrir os nossos leques. E eu acho que isso também tem a ver com a formação. A formação como eu comentei, a formação que eu tive incentivava isso. E eu acho que talvez seja também uma função dos cursos e das pessoas que introduzem o teatro às outras pessoas a trazer essa realidade. Eu sou muito a favor de que o teatro, assim, eu levanto muito uma bandeira de que o teatro ele é feito meio que de mestres e pupilos. Todo mundo, é uma coisa que se passa de geração em geração. Então você não precisa de uma faculdade para fazer teatro. Tem gente que às vezes nem fez curso e nasceu para isso. Tem gente que não tem talento nenhum, mas se esforça e fica incrível e estuda. Eu sou muito a favor de que você precisa se formar, mas isso não vem necessariamente de uma formação acadêmica ou formal. Você precisa estudar sobre o mundo, você precisa ler sobre mitologias, você precisa ler clássicos, contemporâneos. Eu acho que você se forma de uma maneira holística. E aí eu acho que isso ajuda a você querer estar envolvida nesse mundo teatral, né? E não só atuar. Então, e você também fundou um centro cultural, Escola da Cultura, é isso? Escola de Cultura. Escola de Cultura. É isso? A gente brinca que pode falar escola, igual normal, escola de cultura, também dá. Escola de Cultura. Então, e aí você, como que foi? Porque diante de tudo isso que a gente falou, tem tudo a ver esse centro cultural, certo? E você como cofundadora, como que foi? Como que você pensou em fundar isso? Você traz isso para o seu centro cultural? Como que você... Me fala o que é isso, como que você fundou e como que você aplica essas suas identidades nesse projeto. Eu vou falar que o Centro Cultural, eu tive uma surpresa muito boa. Há poucas semanas atrás, um mês atrás, eu fui organizar meu quarto e tinha uma caixinha de lembranças. Eu tenho uma caixa que eu guardo todas as lembranças. Se a pessoa me dá um bilhete ou alguma coisa assim, eu guardo nessa caixa e eu guardo desde criança. Então eu tenho um bilhete de amigas que deu, sei lá, um bilhete de aniversário aos 6 anos de idade. Eu tenho lá guardadinho. E aí eu vi que eu tinha uma lista de coisas que eu queria fazer na minha vida. E eu escrevi isso quando eu tinha uns 13 anos.
E lá tinha que eu queria viajar para a Austrália, eu queria aprender a fazer uma manobra no skate que se chama ollie. Eu queria, tinha umas coisas assim. E lá a última coisa que eu escrevo é fazer um centro artístico. Olha. E aí, quando eu encontrei, eu chego a ficar arrepiada. Quando eu encontrei isso, falei, caramba, tipo, é um sonho que eu já tava ali maturando há muito tempo. E eu lembro de, às vezes, desenhar, assim, como que eu queria que fosse, quem que eu queria, para quem eu queria dar oportunidade. Eu quero que tenha uma sala assim, uma sala assada e etc. Chegou um momento que, em família, a gente percebeu que, eu brinco que eu converti minha família à cultura e ao teatro. Eu tinha um pai engenheiro, assim, contratado da Embratel, aquele executivo corporativo, e ele começou a se sentir, não estava se sentindo preenchido por aquilo. Uhum. E eu já tinha começado a trabalhar com teatro profissionalmente, e aí a gente em família decidiu, vamos criar um espaço cultural. E aí a gente criou esse espaço que hoje a gente consegue oferecer, por exemplo, cursos como um projeto que chama Escola de Teatro Lúcia Serrone. Essa escola de teatro a gente oferece aulas de teatro para alunos da rede pública de Niterói, completamente gratuito, e com transporte para eles irem da escola lá para a escola de cultura, com alimentação também. A gente entende que a gente criar a oportunidade é uma cadeia. Não basta só oferecer, olha, aqui tem. A gente precisa criar a oportunidade de maneira que a pessoa consiga aproveitar, se manter ali e poder também colher os frutos disso. Então, nesse projeto, a gente sabia que muita gente, por exemplo, não queria atuar, não queria estar na frente do palco. Então a gente falou, a gente vai mostrar para eles como funciona o teatro. Então a gente faz eles visitarem todos os teatros de Niterói. Eles têm palestras com várias funções, então alguns deles vão lá e estudam a iluminação, estudam o som, ajudam no figurino. Isso com pessoas também da nossa rede de amigos e de profissionais que também estão dispostos a se colocar na posição de a gente precisa... Não adianta a gente valorizar o teatro só na palavra. A gente precisa formar essas pessoas. Então a gente faz projetos como esse e que a gente vê os frutos, por exemplo, alunos que tinham frequência baixíssima na escola, depois que começaram a fazer o projeto, passam aí. E aí a frequência deles vai para 95%, por exemplo. Que legal. Das notas de alunos melhorarem, de alunos perceberem que existem carreiras que eles podem seguir como iluminadores, como operadores de som e de luz, que eles podem seguir como contra-regras, que eles podem seguir como figurinistas, camareiros, stage managers e atores também. E a gente tem os outros cursos que a gente faz. Porque esse é um projeto que, assim... É o seu xodó. É um xodózinho, assim. Porque é um projeto que a gente consegue ver o impacto da cultura na vida das pessoas. E isso é muito lindo. E faz a gente retomar o porquê que a gente faz isso. Por que a gente trabalha com cultura. Por que a gente trabalha com teatro. Mas a gente tem os outros projetos. A gente tem os projetos que são as produções teatrais. A gente tem os cursos que a gente oferece lá. Também é um centro cultural que tem muita relação com o Instituto Italiano de Cultura, com a cultura italiana, começou também com cursos da língua italiana, e a gente entende que isso é importante que entenda a parte cultural da língua, e não só você aprender um idioma. Então tem aulas vai de acrobacia aérea, com um galpão que a gente tem lá, e aí tem tecido, tem lira, a desenho, a dança, teatro, corte, costura e modelagem. Então, assim... E aí, por exemplo, a gente vai fazer uma produção de teatro, a última que a gente fez, a gente se aproveitava dos professores e dos alunos do curso de corte, costura e modelagem para ajudar no figurino. Então, a gente acaba criando uma rede cultural e artística. E era um sonho, e aí vai se realizando, assim. É em Niterói, né? É em Niterói, em São Francisco. E quando eu for para Niterói, já sei onde eu vou visitar. Por favor. E a gente abriu um café do lado, a gente vai lá tomar um café, bate um papo. Nossa, que maravilha, que maravilha. É muito legal saber disso. É interessante a gente ver, né, uma pessoa falando desse desejo dela de criar um centro de cultura, de estimular a cultura, e ela conseguir fazer isso, né?
Porque muitas vezes tem gente que pensa, vê o projeto lá pronto e fala, nossa, que legal, tal. E não vê que tem toda uma coisa por trás, né? Não imagina que tem todo esse aparato de coisas por trás, essa necessidade de mostrar várias frentes, mostrar várias coisas, né? Porque no fim isso que é o teatro, né? Isso que é a cultura também, né? Em si. E aí eu achei muito interessante a parte que você falou do teatro, né? Mas da arte em si como sendo um direito de todos, né? Uma parte de inclusão. Então o que você vê disso, sobre isso? Como que você vê assim a arte e como que você já deu aí um caminho legal que vocês trabalham nisso pelos centros culturais, mas, por exemplo, pessoas comuns que não vão abrir um centro cultural, pessoas até que nem são ligadas ao meio artístico, como que elas podem ser parte desse acesso à arte, de participar desse direito da arte? Como que você acha? Legal isso. Falar também das pessoas que não são necessariamente quem trabalha com isso, né? Quem está diretamente envolvido. Eu acho que tem uma coisa que tem um lado que é importante a gente pensar, que é o reconhecimento da nossa cultura. Às vezes a gente acha que cultura é só aquilo que que tem uma festa popular sobre isso, ou às vezes as pessoas colocam cultura como coisas muito caricatas, folclóricas. E não, a cultura é o nosso dia a dia. O nosso dia a dia ele é permeado pela cultura. As nossas decisões são completamente influenciadas pela cultura. E muito do que a gente faz ou deixa de fazer é culpa da cultura. Tem até um podcast ótimo que se chama Tudo é Culpa da Cultura. E o que acontece? A pessoa quando está assistindo um Netflix em casa, ela está consumindo arte. Ela está consumindo um produto cultural também. Pode ser um produto cultural brasileiro, que é ótimo, muito mais legal assim pra gente, se você for pensar em movimentar a economia criativa e etc. Mas pode ser também exterior. E a gente tem as influências daquilo que é exterior. Assim, a gente precisa ficar atento a quando a gente está só consumindo coisas de um lugar apenas. Por exemplo, eu só vejo as séries americanas. Talvez você esteja se privando de várias outras formas de linguagens artísticas e formas de se expressar. E não estou falando que necessariamente você vai precisar só ver coisas brasileiras, também não. Por exemplo, eu acho importantíssimo que a pessoa leia ou assista Shakespeare. Estamos falando de Londres, estamos falando, sabe, da Inglaterra, algo assim, e que ainda assim é da língua inglesa e que é estrangeira. Enfim, então tem várias histórias, várias novelas brasileiras, inclusive, por exemplo, são inspiradas em histórias do Shakespeare. Eu acho que é interessante a pessoa que não é envolvida com a cultura pensar como que a cultura já está estabelecida na sua vida, como que ela influencia. Hoje fala tanto sobre as bolhas, né, sobre como que as pessoas só veem aquilo, os discursos muito parecidos com os delas, e o discurso, ele é propagado pela cultura também, e sobretudo. E então, isso é um cuidado que eu acho importantíssimo de quem trabalha com a arte, um cuidado que eu acho que a pessoa que trabalha com arte precisa ter, é de pensar que não só quem trabalha com arte é interessado também nas especificidades da arte. Então, por exemplo, você tem pessoas que não têm a pretensão nenhuma de trabalhar com isso, mas que consomem muito, por exemplo, exposições de arte, óperas, concertos musicais, balé, teatro, várias outras áreas artísticas, e são pessoas que são iniciadas, que sabem muito sobre o assunto e que não têm pretensão nenhuma de trabalhar com aquilo. Eu tenho uma pessoa aqui em Niterói que é muito famosa, que se chama Dona Ioleti. Ela assiste todas as peças de teatro da cidade. Todos os atores conhecem ela. Você acha que o repertório dela não é muito maior do que, às vezes, um estudante de teatro que não vai assistir peça? Com certeza. E ela é uma professora de matemática, se eu não me engano, que aposentou e que adora ir. E assim, sabe, ela
indo ao teatro, ela está incentivando toda a parte econômica, ela está incentivando os artistas, ela por ter repertório, ela sabe analisar uma coisa e outra, comparar uma peça com a outra. Então isso tudo gera valor, não só valor financeiro, porque a gente já sabe que o investimento na cultura tem muito retorno, mas um valor que é uma rede que se espalha, é um assunto que se cria, é um discurso que se repete. Isso tudo gera valor. Então, quando você consome essas coisas, quando você conversa, quando você convida um amigo, quando você reconhece que aquilo que você está consumindo faz parte da cultura, isso tudo é essa rede de valor que vai crescendo, sabe? Não sei se foi muito técnica na hora de responder, né? Não, foi muito bom. Muito bom pensar assim, porque às vezes a pessoa, que nem você falou, é Dona Ioneti. Ioleti. Ioleti. Então, ela é uma consumidora de teatro, uma consumidora de cultura, ela articula toda essa parte, né, de incentivar a economia, de incentivar a cultura, de ir, com certeza às vezes vai com amigas, vai com parentes, se ela é professora, ela já é uma pessoa que influencia outras pessoas, e ela pode muito bem falar assim, eu sou uma professora de matemática, não tenho nada... O famoso assim, não, eu não sou criativa, não, eu não sou, entendeu? A gente vê às vezes tantas pessoas que consomem cultura, que gostam de cultura, que estão ligadas ali com as culturas, e às vezes elas não se valorizam porque elas pensam, não, os únicos que estão ligados com a cultura são aqueles que fazem a cultura lá nos palcos, ou lá por trás das cortinas, ou na televisão, em Hollywood e tal, e não vê que, nem como você falou, né, que a cultura é isso, é o nosso dia a dia, como a gente articula essas nossas relações, né, tanto até as nossas relações pessoais, né, entre um e outro, é o fazer cultura, né, e o fazer arte também tá ligado a isso. E aí, agora mudando um pouco, mas não mudando, você também tem um lado todo acadêmico, certo? Tenho. Você conta pra mim essa sua parte acadêmica. Você tá fazendo um mestrado em artes cênicas, é isso? Sim, eu tô fazendo mestrado na USP sobre história do teatro da década de 70. E eu tenho esse lado acadêmico. Eu sempre me dei muito bem com coisas acadêmicas, eu sempre me dei muito bem na escola, me dei muito bem com todo esse processo de vestibular e etc. Eu tenho uma mãe que é pedagoga, então ela também me ajudou muito nesse processo. Eu acho que eu tenho um gosto por estudar. E aí na academia eu tenho essa possibilidade de estudar formalmente, né? Então é quase como se fosse uma coisa que eu gosto muito de fazer e lá eu faço aquilo formalmente. Então, eu acho que eu sinto um prazer enorme quando eu estou estudando alguma coisa assim, e aquilo vai me abrindo os olhos, me faz entender melhor aquilo que eu já ouvi, ou aquilo que eu vejo no dia a dia. Às vezes é interessante que às vezes quando você estuda alguns sociólogos, às vezes parece que eles estão falando umas coisas muito simples. Muitas vezes não, às vezes é complexo pra caramba, tem que ficar lendo, relendo até você entender, mas assim, às vezes parece que eles estão falando coisas simples, mas na verdade é uma análise muito profunda daquilo que você vive, das relações sociais que você presencia. Então, eu acho muito legal quando eu estou estudando esse período da década de 70, e aí você ouve falar sobre isso, você ainda tem muitas pessoas que passaram por esse período, então, quando você lê um texto que faz uma análise sociológica, ou um texto da história social daquele momento, você entende tecnicamente o discurso das pessoas, e eu acho isso incrível, assim. E também eu entendo que a academia, para o teatro, é isso, você não precisa se formar na faculdade para fazer teatro, de jeito nenhum. A academia no teatro eu entendo que é um lugar justamente de pesquisa, um lugar para você se aprofundar sobre aquilo, para você estudar o objeto teatro, muitas vezes. E é claro que, sendo uma arte, e uma arte que envolve o corpo e etc., você tem várias práticas que também te ajudam no seu ofício. Mas eu entendo que a parte indispensável da área acadêmica é justamente para pesquisa. Porque
Mas é isso, você não precisa fazer uma faculdade de artes cênicas para ser ator. Inclusive, os maiores atores da história brasileira não passaram pela universidade e nem precisariam, entende? Então, eu acho que acaba sendo... Eu, às vezes, me sinto um pouco contraditória, assim, de estar no mestrado na USP, de estar no musical. Às vezes é um lado que é muito cabeção, assim, outro lado muito comercial. Mas você vê que em vários momentos as coisas as coisas dialogam. E a gente tem vivido num mundo que é tudo tão... ou é isso ou é aquilo, e que convence a gente muitas vezes, né? Como a gente tá nesse mundo. Então, por mais que eu perceba e faça uma crítica a isso, não dá pra eu negar que eu estou imersa, né, nessa realidade. Não, mas tem Então, tudo a ver. Ai, desculpa. Pode não, completar. foi que eu falo. Não, eu ia falar que tem tudo a ver, porque, por exemplo, você estuda o teatro da década de 70, certo? O teatro de hoje só é o que é hoje porque teve o teatro da década de 70. Então, todos os atores que estavam lá trabalhando naquela época, que estavam atuando no teatro, né? Na época até da ditadura, depois ali nos primórdios ali da televisão, tudo, construíram as bases para o que nós temos hoje. Assim como daqui vai 40 anos, 50 anos, o que nós temos hoje também vai ter sido a base para o que vai ter sido, para o que será daqui a 40, 50 anos. Então, tem tudo a ver, né? Mas por que você escolheu estudar especificamente a década de 70? Então, na verdade, eu estudo... são algumas peças da década de 70. E o que aconteceu? Eu comecei a estudar parte dos trabalhos de um professor lá da USP. E tem um lado da sociologia que eu acho muito interessante. Esse já é um assunto que eu acho que me interessa. Eu me interesso pelo assunto das ditaduras e das ditaduras latino-americanas. Então eu fui fazendo um funil. Eu já sabia que eu queria fazer mestrado, eu comecei pensando em falar sobre crítica teatral, mas aí eu conheci os trabalhos de alguns grupos de pesquisa da USP, comecei a me interessar, comecei a ler alguns artigos, e aí eu percebi que tinham 3 peças que me chamavam muita atenção, que era Um Grito Parado no Ar, Ponto de Partida e Murro em Ponta de Faca. São 3 peças que se passaram meio que ao longo da década de 70. Uma estreou em 73, a outra em 76 e a outra em 78. Então você tem épocas muito diferentes do Brasil num período de tempo curto. E aí quando eu fui ver essas peças, eu descobri que todas elas eram feitas por uma mesma produtora, que é a Otton Bastos Produções Artísticas. Aí eu falei, não é possível. Assim, porque eu tinha escolhido elas por outros motivos. E aí quando eu vi que todas tinham o mesmo produtor, eu falei, não é possível. E aí eu tava fazendo uma peça chamada O Itapuca, que foi o maior musical que a gente já produzido aqui em Niterói, que a gente produziu. E eu tava conversando com um grande amigo meu, Fernando Occasione. Ele é visagista e eu tava falando sobre a minha pesquisa. Eu falei, olha, eu tava fazendo isso. Descobri que é dessa produtora, Otton Bastos Produções Artísticas. Eu vou começar a pesquisar as outras peças dessa produtora. E aí ele virou e falou assim, você nem sabe, eu tô fazendo visagismo da peça dele, ele vai estrear. Eu falei, não é possível. O Otton Bastos ia estrear no teatro aos 91 ou 92 anos. Isso ele me contou um pouco antes de dar o boom da peça dele. Ele agora tá rodando há 2 anos com a peça, assim, maior sucesso. E aí eu consegui entrevistar ele, consegui conversar, e justamente parte da minha pesquisa tem esse lado sobre a produção. Não só sobre a peça. Essas são peças que muitas pessoas também falaram sobre elas, são peças que foram marcantes. Mas existe um lado da produção que é completamente influenciado pela cultura que não estava sendo tão dito. Falei, é aí que eu vou. Assim, foi um sinal divino. Eu entrevistei ele. Ele é muito legal, assim, você descobrir a história, ouvir de quem tava lá, nossa. Ele tem que estar na sua banca. Vou chamar ele. É ótima ideia, eu vou chamar.
Aí se a pessoa que estiver avaliando o professor, o outro professor estiver avaliando falar alguma coisa, aí você fala assim, não, vamos perguntar para a fonte. Justamente. Aí, né? Bom, deixa eu ver o que mais. E agora, você também esteve envolvida em alguns musicais também, né, recentemente. Pode falar um pouquinho sobre eles? Claro. E no ano passado eu fiz 2 musicais. Assim, eu tenho trabalhado com musicais desde 2021 sem parar. Eu já trabalhava com musical antes, mas não esses musicais de maior porte do eixo Rio-São Paulo. Eu brinco que eu acho que hoje em dia é até difícil achar um teatro infantil, por exemplo, que não seja musical. Tem a dúvida, musical, musicado, enfim. Mas desde 2021 eu comecei a trabalhar com os musicais, não parei, felizmente, é um lugar que eu sou muito feliz. E aí no ano passado a gente fez a temporada em São Paulo, é porque ano retrasado já tinha a temporada no Rio, mas falar sobre o ano passado. Teve a temporada do Uma Babá Quase Perfeita e teve as 2 temporadas do Beetlejuice. Né? Foi um ano muito feliz por ter tido essas 3 temporadas, é sempre uma alegria enorme do ator poder estar no palco. A gente tem que valorizar muito quando a gente tem essas oportunidades. O teatro musical hoje é o que permite temporadas mais longas. Ou então, se você for o Alton Bastos também, assim, com sucesso, aos 90 e tantos anos. A Natália Timber, que também tá com 96 anos, se não me engano, tá rodando a beça com peça. A gente tem uma geração dos 90 que tá arrasando, eu acho isso incrível. E a Fernanda Montenegro continua fazendo os monólogos e tal. Sim, ganhando prêmio no Guinness de maior apresentação já feita lá no Ibirapuera. Então, assim, eu fiz esses 2 musicais ano passado, fui muito feliz de fazer eles. Eram musicais também com os Sterblich, assim, que foi um cara que eu aprendi muito, com o Diego Becker, que eu aprendi muito. Com todo mundo que tá à minha volta lá, você sempre, assim, se você estiver aberto, você sempre aprende muito com o elenco que você tá, sabe? Amigas que eu vou levar, assim, pra vida. E pessoas que... E é muito legal quando você trabalha com pessoas que você admira. E eu acho muito importante o exercício de você ter esse olhar de admirar as pessoas que têm muito mais estrada do que você, como, por exemplo, é o caso dos Sterblich, o diretor, o Tadeu Aguiar, ele tem muita estrada. Você falar com ele sobre teatro, ele vai contando as histórias, ele conheceu todos os grandes artistas, assim, é muito legal. Mas também admirar as pessoas que estão na caminhada junto com você, sabe? Tem atrizes lá, como a Duda Carvalho, por exemplo, é uma pessoa que eu admiro, sabe? Uma menina que regula a idade comigo, assim, e que tá nos musicais, tá crescendo cada vez mais, e que é uma pessoa que eu admiro o trabalho, eu admiro a ética do trabalho. Eu acho que isso tudo são coisas que a gente tem que ficar de olho. E o musical me deu a oportunidade de conhecer muito mais gente, de conhecer muitos lugares. Agora eu fiz essas temporadas, Rio e São Paulo, mas também fazendo turnês, conheci cidades que eu não esperava conhecer. Eu não sei se eu viajaria para Ipatinga se eu não tivesse em turnê com um espetáculo, por exemplo. Nem sei onde é. Onde que fica? Fica em Minas. Ipatinga. Vou pesquisar. Ipatinga. Então, assim, são oportunidades que o musical dá que, tem que agradecer muito. Demais, demais. E quais são os seus próximos projetos agora? 2026, 2027? Quais são os projetos aí que você já pode falar? Então, a gente vai ter a 2ª temporada, que a gente chama do Lúcia Serrone, agora com 3 vezes mais alunos. A gente tá para lançar nas próximas semanas já um novo projeto que a gente vai estrear, uma nova peça, com produção também da escola, no Rio de Janeiro. E esse tem sido um ano também que, justamente por eu estar dedicada ao mestrado, vou terminar o mestrado, etc., está sendo um momento que eu estou podendo também me dedicar a esses meus projetos. Então, por aí vem alguns textos novos, algumas coisas. Esse ano, então, a gente está trabalhando nessa peça que vai rolar agora, que eu ainda não posso falar o que é, e nos textos que a gente está produzindo para estrear no ano que vem. Show, muito legal. Então, olha, eu amei nossa conversa, foi muito legal. Aí agora, pra gente encerrar, queria pedir pra você falar uma palavra final, alguma coisa que você queira falar. Pode deixar também suas redes pro pessoal seguir. O que você quiser falar agora é seu momento. Não que os outros não fossem, mas agora
Não, tá tudo certo. Bom, primeiro eu quero agradecer muito, assim, eu adorei o papo contigo. Espero que você venha aqui pra gente tomar um café na Escola de Cultura. Vamos E, combinar. assim, eu espero, eu quero mandar um certo, acho que fazer um desejo público aqui, assim, de que a gente tome esse ano como um ano pra gente pensar sobre o trabalho cultural que a gente faz, se incentivar uns aos outros, sabe? E que a gente. Eu tô falando como se a gente estivesse muito no início do ano, né? Já é quase. Já é março, assim. Não, é que acabou, o carnaval passou agora, então agora que começou o ano. Agora que começou o ano, o carnaval passou, assim, eu tô vendo muitos amigos meus começando a empreender, muitos amigos meus começando com os projetos próprios, e eu queria muito incentivar a todos os artistas que a gente se apoie muito, se apoie moralmente, se apoie nas redes, que a gente se apoie pessoalmente, intimamente, entende? Porque num mundo cada vez mais dividido, a gente conseguir reunir que seja 30 pessoas, 400 pessoas ou 1000 pessoas num teatro para assistir uma mesma história, uma história que provavelmente fala sobre humanidade, porque quase toda peça fala sobre humanidade, isso é uma preciosidade hoje, e eu acho que a gente tem que incentivar muito isso. Bom, aproveitar também e divulgar minhas redes sociais, é @Giosassi, Giosassi. Lá também eu falo bastante sobre a realidade do trabalho no teatro, eu tenho tentado falar muito sobre o como que a gente pode se preparar para o teatro, como que a gente pode ter cuidado uns com os outros. Também dou dicas de livros para quem tá estudando, para quem quer entrar nessa área. Então, quem quiser dar uma olhada lá, eu também estou sempre chegando nas DMs, tem gente que vem falar comigo que quer começar a trabalhar no musical, o que faz e etc. E eu acho que a gente sempre tem que estar aberto assim, a aprender com quem sabe mais e para dar espaço para quem tá chegando, sabe? Então lá o Instagram tá virando um pouco um espaço disso também. Show! Demais, demais. Pessoal, então sigam as redes. Vocês podem também encontrar aqui embaixo, que vai estar tudo indicadinho. E para finalizar mesmo, eu sempre peço pro pessoal que vem aqui, para eles indicarem alguém para vir outro dia. Então, vou pedir para você então indicar alguém, pode ser da sua área, pode ser de outra área, porque aqui é ou ali a gente conversa, então a gente conversa sobre tudo. Então, não precisa ser especificamente sobre as artes, sobre teatro, tudo, mas se você quiser também não tem problema. Quem que você acha que eu tinha que conversar? Eu acho, para continuar a conversa que a gente teve hoje, eu acho que você deve convidar o Marlos Silva. Opa! Vou colocar ele nesse papo aqui, eu acho que ele vai ser ótimo para continuar justamente o que a gente estava conversando. Ele que é do Prêmio Bibi Ferreira, que sabe de teatro, é um cara que vive disso. Vou indicar ele. Ótimo, então aí você me coloca aqui, o Edu também, nosso assessor. Ele também, por favor. Aí vocês têm que me colocar em contato com ele, né? Porque assim, eu peço a indicação, mas vocês também têm que fazer essa ponte. Muito obrigada então, Gil. Espero que vocês tenham gostado do nosso papo. Eu amei. Você gostou, Gil? Eu adorei. Ai, que bom. Então, muito obrigada, gente. Acompanhem a Gil nas redes sociais. Também acompanhem o Ali Vou Eu. E é isso aí. Esse foi o Ali A Gente Conversa de hoje. Siga a gente aqui no YouTube, no Instagram. E é isso, pessoal. Valeu!